O que são os OVNIs? Ou quem são os OVNIs? Será que a gente pode falar assim? Bom, esse é o assunto dessa pausa ufológica de hoje. Bom, nós vivemos em um planeta recheado de fenômenos diversos, incluindo os fenômenos ufológicos. Mas o que são esses UFOs, né? O que são os OVNIs? Ou será que a gente pode dizer, né, como eu falei no comecinho, quem são esses OVNIs? Bom, a gente já sabe que um OVNI ou um UFO, né, é um objeto voador não identificado. E esse objeto ele pode se apresentar de muitas formas diferentes. E isso é que é intrigante e nos faz também perguntar a quem poderiam ser os OVNIs. Bom, de acordo com muitos contatados e muitos abduzidos, muitos desses OVNIs seriam veículos, meios de transporte para seres não humanos ou humanoides não terrenos. Há suposições também de que esses veículos, encurtam distâncias, poderiam atuar, existir como máquinas do tempo. Olha que interessante isso. E nesse caso, essas mesmas suposições sugerem que algumas raças que nos visitam seriam a raça humana no futuro, fazendo então essas viagens ao passado, né, para contatar a sua própria espécie e assim fazendo ajustes importantes para eles lá no futuro. Nessa ideia, né, fazendo ajustes para nós mesmos no futuro. Isso pode até parecer assim bem absurdo para a gente, mas se ou quando a existência extraterrestre se confirmar, esse absurdo se torna tão pequeno que será totalmente aceitável, ou seja, uma questão de perspectiva, nova perspectiva. Bom, ainda falando como sendo um veículo, esses OVNIs, quando avistados, possuem algumas características bem específicas que nos fazem olhar para esse fenômeno acreditando que ele não é terreno, ou pelo menos terreno do nosso tempo, porque eles desafiam a gravidade, se movimentando para todas as direções com uma agilidade incrível, conseguem se mostrar e também se camuflar com muita perfeição e agilidade. Podem ser bem pequenos e funcionar como sondas observadoras ou enormes, como as que nós conhecemos como nave-mãe. Funcionam como salas de reuniões, salas de cirurgia ou grandes laboratórios. Não transportam só seres da mesma raça. Pelo menos nos meus contatos, isso foi algo que ficou bem claro para mim. Esses OVNIs, eles podem se apresentar também como fenômenos luminosos, bem fluidos, que aparecem e desaparecem como aquela fumaça no vento. Inclusive, já li relatos de alguns desses que surgiram da Terra, como bolas de luz que depois se intensificaram, ou melhor dizendo, a luz se intensificou, que é o que eles chamam de bolas de fogo. Uma bola de fogo silenciosa que flutuou bem baixo e acima da plantação deixou registrado ali a sua mensagem, né? Mensagem que nós ainda não entendemos, apesar de que em alguns casos disseram que essas mensagens foram decifradas. E eu estou falando agora dos agroglifos que você já deve ter ouvido falar também. Alguns contatados disseram presenciar essa bola luminosa ou metálica, bem pequenininha, tomando a forma de um ser humanoide, porém não de características terrenas. Por isso, aquela minha pergunta lá do comecinho, quem são os OVNIs? E tem também uma parte de pessoas mais céticas
que acreditam que esses OVNIs, esses UFOs, são na verdade tecnologia avançada, super secreta, terrena. Olha, eu particularmente não acredito muito nisso, mas também não podemos descartar, porque nós sabemos que algumas nações, a partir de OVNIs reais, trabalharam com a tecnologia reversa, ou melhor dizendo, engenharia reversa, que é aquele processo de descobrir, né, aqueles princípios tecnológicos ou o funcionamento de um dispositivo, de um objeto ou de um sistema através de análises da sua estrutura, da sua função, da sua operação. Resumindo, né, é o desmontar de alguma coisa para entender como é que essa coisa funciona. Mas mesmo sabendo que muitas nações trabalham com essa engenharia reversa a partir de uma nave real ou de um OVNI real, eu não acredito ainda que com a tecnologia, os elementos que nós temos aqui no planeta, a raça humana nesse estágio que está, tenha conseguido fazer o que a maioria que essas aparições fazem nos céus, na terra ou nas águas, né? No caso dos OVNIs. Bom, enfim, depois de tudo isso, o que você acha disso tudo? Tem algo para acrescentar nessa lista? Algo que você pesquisou e queira compartilhar? É trocando informações que a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, expandindo as nossas ideias, expandindo a nossa mente e fazendo parte dessa vida fantástica que temos para viver aqui na Terra, com todas essas coisas incríveis e muito legais que a gente tem para descobrir, para aprender, para desvendar. E eu fico por aqui. Vida longa e próspera para todos nós e até breve.